Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família nessa noite. Muito bom te ver aqui. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Você consegue falar para o seu irmão, é muito bom te ver aqui. Fala assim, eu estou muito feliz de você estar aqui. Amém? Graças a Deus. Eu creio que nessa noite Deus tem algo especial para nós. Quem consegue falar isso comigo? Deus tem algo especial para a nossa vida nessa noite. Para minha casa, fala assim, para minha família. Irmão, Deus faz tudo, fala comigo assim, pela sua palavra. Deus não faz nada se não for pela sua palavra. Ele libera uma palavra e quando a gente entende, toma posse dessa palavra, a nossa vida nunca mais, fala comigo, é a mesma. Então eu quero agradecer a Deus por cada pessoa que está aí na internet nos assistindo, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a vida de vocês nessa noite, porque eu creio que Deus ele tem feito milagres através da sua palavra nesse local, nesse ambiente, e esse ambiente ele tem sido preparado para isso, para que a palavra do nosso Deus seja liberada, para que a palavra do Senhor seja, em nome de Jesus, fala comigo, ministrada. Aleluia, que Deus abençoe, seu irmão, em nome de Jesus. Eu quero, nessa noite, que você só curva a sua cabeça um instante e diga assim, Espírito Santo, eu preciso compreender nessa noite os mistérios que estão na tua palavra. Fala, eu recebo o entendimento. Eu quero receber visão de Deus para enxergar o teu propósito para a minha vida. Fala, tudo aquilo que possa me impedir de acessar a revelação da tua palavra. Fala assim, em nome de Jesus. Fala assim, caia por terra agora. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém. Eu tenho convicção que desde o começo do culto até agora, você já teve, fala comigo, uma visão do culto. Sim ou não? Fala comigo, visão do culto. Esse culto, desde quando a gente entrou aqui, eu entendo que Deus, Ele já nos deu uma visão daquilo que Ele está para liberar nessa noite, nesse ambiente. As canções, a direção do culto, aquilo que Deus está liberado no ambiente, eu entendo que Deus ele está, na verdade, abrindo a minha, a sua visão nessa noite, para que eu não consiga, na verdade, para que eu consiga enxergar com visão e não com vista. Fala comigo, vista, fala assim, a vista é inimiga da visão. Entenda isso, aquilo que eu estou só vendo, aquilo que eu estou, na verdade, só enxergando aqui, eu vou, infelizmente, travar aquilo que Deus está me mostrando além da minha vista. Então, eu estou enxergando, falando assim, de maneira espiritual. Você consegue pôr as mãos nos seus olhos e falar assim, Senhor, abre nessa noite a minha visão, para que eu possa enxergar o propósito de Deus para a minha vida, nesse ambiente. E eu creio nessa noite em nome de Jesus, que a visão que você tem desse culto, vai mudar a realidade da sua vida nessa noite. É tão poderoso essa questão de vista e de visão, porque a gente entra no ambiente espiritual e quer enxergar as coisas espirituais com a vista natural. E infelizmente isso não acontece. Infelizmente nós queremos enxergar algumas coisas aqui não com a visão espiritual, nós queremos enxergar com o nosso humor, nós queremos enxergar com o nosso coração, nós queremos enxergar com a nossa semana passada, nós queremos enxergar com as coisas que não deram certo. Entenda, quando você entrar nesse ambiente onde a presença de Deus está fluindo, você precisa, em nome de Jesus, ativar a sua visão espiritual e pedir a Deus, Deus me deixa enxergar a sua presença, me deixa enxergar o teu agir, porque Deus continua curando, Deus continua sarando, Deus continua libertando, Deus continua, na verdade, salvando, Deus continua transformando em nome de Jesus. Aleluia! Quem crê nisso, diga graças a Deus.
Fala para o seu irmão, visão pequena. Fala coisas pequenas. Vamos de novo, visão pequena. Fala limitada. Fala assim, coisas pequenas. Olha que coisa forte. Lá em livro de Marcos 11, 23 vai dizer assim, ó. Se você olhar, fala assim, para o monte. A Bíblia vai dizer, ó, se você olhar para o monte e disser ao monte, ergue-te. Olha que coisa forte. Então lá o texto, ó. Porque na verdade vos digo que qualquer que disser a este, entenda isso, fala assim, nós temos visão ou vista para enxergar o monte. Fala assim, monte representa problemas. Fala para o seu irmão, nós somos muito fáceis de só olhar problema. Nós somos ativados a ver só problemas, irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que esse nível de visão, ele vai dizer bem claro, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar na onde? Então entenda, eu enxergo com o olho, sim ou não? Porque o meu e seu olho é a janela da nossa alma, entendeu isso aí? A nossa visão, o que você está enxergando, ou ele pode te potencializar a receber ou a desmotivar naquilo que Deus tem para você. Então ele mandou olhar para o monte e desanimar, sim ou não? Ele mandou olhar para o monte e falar, não tem jeito, eu não dou conta, não vai dar certo, é assim, sim ou não? Não, ele disse, olha para o monte e diz a ele, ergue-te e te lança no mar. E não duvidar na onde? Mas se crer que se fará aquilo que diz, tudo quanto lhe disser, entenda isso, nossa maior dificuldade nesse ambiente é que a gente enxerga uma coisa e fala outra. A Bíblia está dizendo que você pode enxergar o problema, mas não ser limitado nele, não parar nele. A Bíblia está nos ensinando nessa noite que eu posso ver a dificuldade, mas eu preciso ter uma palavra de ordem para essa dificuldade. Levanta sua mão no nome de Jesus. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida nessa noite. Eu libero na sua vida nessa noite, em nome de Jesus, que Deus te dará uma palavra de ordem para todo o monte que está diante de você, para toda a dificuldade que está diante dos seus olhos, para todas as adversidades que está diante da sua, na verdade, da sua vista, da sua visão. Que Deus te dê estratégia, que Deus te levante, que Deus te prospere, que Deus te faça enxergar, que Deus te faça ver, que Deus te dê visão daquilo que ninguém mais está vendo, e te dê, em nome de Jesus, estratégia, te dê habilidade para resolver aquilo que ninguém mais está conseguindo enxergar, está conseguindo ver, está conseguindo ter uma visão dessa dificuldade. Em o nome de Jesus eu profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem crê nisso, irmão? Sim ou não? Olha para você ver o cenário de Lucas 19:1. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, fala comigo, foi um homem de visão. Sim ou não? Fala assim. Por quê? Pergunta por quê? Irmão, visão é tão importante. Quando eu disse que Zaqueu foi um homem, fala comigo assim, de visão. Fala visão. Por quê? Fala comigo. Por quê? Porque ele não perdeu a oportunidade de ver Jesus. Pastor, o que você quer dizer com a oportunidade de ver? Esse ver aqui, entenda isso. Não era só ver por ver, não era ver por enxergar. Você já viu o goiano, como que ele funciona? Ele fala assim, o que é isso aí? Você fala, é um vidro com óleo. Aí ele fala assim, deixa eu ver, não é assim? Não é assim? Aí você faz assim para ele, não é? Aí ele fala assim, não, deixa eu pegar. Não é assim? A gente só vê pegando. Aí ele pega, olha, continua sendo óleo, um vidro com óleo, sim ou não? Mas ele tem que ver pegando. Zaqueu, quando ele quis ver Jesus, não foi pelo fato de enxergar só, pelo fato de ver só, não. Zaqueu, ele entenda isso, a primeira coisa que ele faz, fala assim, a primeira coisa que ele faz, Zaqueu viu, por isso que ele é um homem de visão, ele viu Jesus, fala comigo, com atitude, com disponibilidade, com ação, correndo, fala risco. Entenda, irmãos, se você veio assistir um culto, você está perdendo seu tempo. Quem assiste o culto não muda a vida. Quem assiste um culto não muda nada. Quem fica assistindo, mas eu vim assistir o culto, perdeu tempo. Você precisa entrar no culto, você precisa participar do culto, você precisa se envolver naquilo que o culto está na verdade, te oferecendo, aquilo que o culto está te direcionando, aquilo que o culto está te conduzindo, irmãos. Nós não somos religiosos, nós estamos aqui para irmãos, nós não queremos ver, só a gente, nós queremos falar com pegar.
Eu quero ver pegando, eu quero ver, na verdade, Senhor, a tua presença está aqui. Eu não só quero sentir ou ver, eu quero ser tocado por ela no nome de Jesus. Eu quero tocar, fala assim, eu quero tocar. Fala comigo, Zaqueu viu Jesus. Sim ou não, irmãos? Fala comigo, Zaqueu fez o que ninguém fez na multidão. Irmão, isso aqui é muito poderoso. Por que a Bíblia vai dizer que Zaqueu fez o que ninguém fez na multidão? Sabe por quê? Fala comigo, ele tinha uma estratégia. E fala assim, ousada. Irmão, sabe qual é a nossa maior dificuldade? Nós entramos nesse ambiente e não temos estratégias, fala comigo, ousadas. Nós precisamos ser ousados no cantar, no adorar, irmãos. Ousados, quando a pastora fala, levanta suas mãos, você levanta a mão mesmo assim e fala, Deus, sou eu, o pecador dessa noite. Preciso do Senhor na minha vida. Nós precisamos ser ousados no falar. Nós precisamos ser ousados, irmãos, dentro desse ambiente. Irmãos, esse é um ambiente que nós não podemos ser, fala comigo, tímidos. Ah, será que o irmão vai pensar? Ah, irmãos, eu não estou aqui pelo que o irmão está pensando. Eu estou aqui pelo aquilo que Deus está liberando, pelo aquilo que Deus já está fazendo, pelo aquilo que Deus já está operando. Então entenda, eu não sou resultado daquilo que o outro pensa, eu sou resultado daquilo que Deus planeja para mim e para você nessa noite. Aleluia! Então fala para você, eu não posso ser tímido. Irmão, Zaqueu, fala comigo, ele tinha estratégia. Fala comigo, ele tinha estratégia. Fala assim, ousada. Uau, irmãos. Nessa noite, qual tem sido a nossa estratégia? Ou nessa noite, qual tem sido a nossa estratégia? Porque eu entendo nessa noite, irmãos, que a estratégia, ela pode ser o acesso para aquilo que você está buscando. Porque você veio aqui buscando algo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Todo mundo que entrou aqui, entrou buscando falar algo. E nós precisamos, fala comigo, ser estrategistas. Fala comigo espiritualmente. Então eu não posso entrar nesse ambiente, irmão, sem ser ousado na presença de Deus. O que é ser ousado na presença de Deus? Irmãos, Deus ele está falando nessa noite de maneiras poderosas. Aí ele nos pega, ó céus, ó vida, ele nos encontra desmotivado, ele nos encontra sem ação, ele nos encontra sem, na verdade, estar disposto, sem ter disponibilidade, irmão, nem de adorar, nem de cantar, nem de louvar, nem de buscar. Entenda isso, irmão, fala comigo, não vai acontecer nada. Eu não vim num culto para não acontecer nada. Eu vim num culto para me ser ousado. Nem que seja ousado para comigo mesmo. Quem está entendendo a visão, irmãos? Nem que eu seja ousado para entender, fala comigo, aquilo que Deus está nos ensinando, irmãos. A Bíblia vai dizer, fala comigo, que Zaqueu era pequeno. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Era pequeno ou não era? Sim ou não? Fala comigo, sim ou não? Quem está comigo? Zaqueu era pequeno? Entenda, mas era corajoso. Era pequeno, mas era corajoso. Uma coisa é ser ousado, outra coisa é ser corajoso. Você precisa fazer um culto de coragem, fala assim, um culto de coragem. O que é coragem, irmão? Coragem de abrir o coração, coragem de ser sincero no ambiente, coragem de declarar Jesus e falar, Senhor, é verdade. Entende, irmãos? Zaqueu, a Bíblia diz que ele era pequeno, mas era corajoso. E, pastor, o que você quer dizer com isso? Eu estou querendo te ensinar que não importa o quanto pequeno você está nessa noite, você só precisa ser corajoso. Uau, irmão. Não importa o quanto seus problemas, suas adversidades, a sua dificuldade te tornou pequeno. O que você precisa ser é corajoso. Se você for corajoso nesse ambiente, entenda, não tem como você não acessar aquilo que você veio buscar. Talvez você fale, pastor, estou com uma dificuldade muito grande, eu estou pequeno, entenda isso. Não importa o tamanho, o que você precisa ser, fala comigo, corajoso. Fala para o seu irmão, você precisa ser corajoso. Fala para ele assim, você precisa ser mais corajoso. Jesus, no livro de Josué, Deus vai falar a ele assim, seja forte e... Então qual que é a direção de Deus para nós? Seja o quê? O momento de você ser forte é nesse ambiente. O momento de eu ser forte é nesse ambiente. O momento de eu ser corajoso, fala comigo, é nesse ambiente.
Só que a gente chega nesse ambiente totalmente fraco, debilitado, cabisbaixo, frustrado. E infelizmente sem força nem de adorar, sem força nem de cantar, sem força nem para fazer um desafio para com o Senhor. Porque até para você fazer um desafio para com Deus, você tem que ser, fala comigo, forte e corajoso. E em nome de Jesus, irmãos, que esse espírito, irmão, de tristeza, de medo, esse espírito de cansaço, esse espírito de marasmo espiritual, tem que sair da nossa casa. Tem que sair da nossa vida cristã, irmãos. Nós precisamos ser fortes no Senhor. Pastor, como que eu me torno forte? Fala comigo, na palavra. Sim ou não, irmãos? Porque a nossa carne, ela já é bastante forte. A Bíblia fala que quando eu enfraqueço a minha carne, é quando eu busco no Espírito. E quando eu fortaleço a minha carne, é quando eu busco, fala comigo, na carne. Então, nessa noite, fala comigo, nessa noite. Fala comigo, meu acesso é mudar a minha maneira de pensar no ambiente. Aleluia. Irmão, se você se posicionar diante de qualquer situação com força e com coragem, não tem como não viver aquilo que Deus falou. Porque lá em Josué, Deus vai falar para ele, seja forte e vai falar para ele, não temas. Entenda nessa noite. Quando eu entrei nesse ambiente, Deus colocou no meu espírito, esse ano nós vamos precisar ser bastante forte. A igreja vai ter que ser forte, a igreja vai ter que ser, fala comigo, corajosa. Porque Deus, ele não tem par com os tímidos e nem com os medrosos. Na guerra de Gideão, Deus falou, os tímidos podem ir? Pode ir embora. E os medrosos? Pode tudo, dispensa os medrosos. Entenda, irmãos, Deus não nos chamou para ter um espírito de medo, Deus nos chamou para ter um espírito de ousadia, de coragem, de determinação. Irmãos, Deus nos chamou em o nome de Jesus para tomar posse daquilo que Ele está falando na palavra. Mas a função, fala comigo, do inimigo é nos deixar dentro desse ambiente sem entender o propósito. Eu achei tão poderosa essa instrução, porque fala comigo, Zaqueu tinha um objetivo. Não, fala bem forte, Zaqueu tinha um objetivo. Entenda, irmãos, se você entrar aquelas portas com um objetivo espiritual, não tem como você não acessar aquilo que Deus tem para você. Quem está pegando a visão? Quem entrou? Então entenda, olha que coisa forte. A Bíblia vai dizer que Naamã, fala comigo, tinha um objetivo. Vamos de novo, a Bíblia vai dizer que Naamã tinha o quê? E a Bíblia também vai nos ensinar que Naamã chegou na porta do profeta. Fala, na porta do profeta. Fala assim, Naamã estava no lugar certo. Só com o objetivo errado. Tem como você estar no lugar certo, mas com o objetivo errado. Isso é muito triste, irmãos. Porque Naamã, quando ele parou na porta do Eliseu, olha que coisa forte. Ele já tinha um objetivo no seu coração. Eu vou chegar lá, o profeta vai ter que sair, vai ter que me cumprimentar, me saudar. Ele vai ter que levantar a mão para o céu. E ele vai ter que adorar o nome do seu Deus. Aí depois ele estende a mão sobre mim, coloca a mão na enfermidade, me cura e eu vou embora. Uau! Fala para o seu irmão, o culto nunca vai ser do jeito que você pensa. Fala para ele assim, o culto nunca vai ser do jeito que você espera. Fala para o seu irmão assim, o culto nunca vai ser do jeito que você quer. Sabe o que o profeta fez? Nada daquilo que ele estava pensando. O profeta mandou o servo e falou assim, vai lá e fala para ele, Geazi. Caminhou, chegou nele, falou, olha, o profeta mandou você fazer um negócio. Ele o quê? Mandou você ir lá no Rio Jordão lavar quantas vezes? Fala 7 vezes. Entenda, é muito perigoso estar no lugar certo, mas com o objetivo errado. É muito perigoso você entrar às portas, entender que aqui é o ambiente certo, para que você possa acessar e receber de Deus, mas com o objetivo errado. Entenda isso, Naamã, no meio do caminho, porque, entenda, toda vez que você vem com o objetivo errado, você vai se desmotivar, você vai, na verdade, se entristecer, e a tendência é você sair do lugar certo e caminhar de volta enfermo e sem resposta. A Bíblia vai nos ensinar que na caminhada, os servos de Naamã,
que é uma tipologia do Espírito Santo, porque entenda, saiu daqui o Espírito Santo continua falando, viu? Você saiu do ambiente e ele continua trabalhando mesmo no seu coração. A Bíblia vai dizer que eles falaram, Senhor, meu Senhor, se o profeta tivesse pedido alguma coisa muito difícil, o Senhor não faria? Quanto mais mergulhar no Jordão, só 7 vezes. Naamã, naquele momento, foi convencido pela voz dos seus servos e pela voz do Espírito Santo. Entenda isso, é muito perigoso estar no ambiente certo, mas com o objetivo errado. Na segunda chance de Naamã, entenda, a Bíblia vai dizer que ele, querendo voltar, cheio de... Irmão, a Bíblia fala que ele estava grilado. No ambiente certo, não aconteceu do jeito que ele queria, a palavra não foi a que ele queria, o tratamento não foi a que ele queria, a abordagem não foi aquela que ele queria, ele não conheceu o profeta, e achei interessante isso, por quê? O profeta não estava preocupado de conhecer Naamã, o profeta estava preocupado de Naamã conhecer o Deus do profeta. Pegou a visão, irmãos? A nossa preocupação é de que você acesse Jesus nesse ambiente. A nossa maior preocupação nesse ambiente é que você consiga, em nome de Jesus, ter uma experiência com Deus nesse ambiente. Entenda isso, era muito mais fácil o profeta chegar, cumprimentar, chamar para dentro, fazer o social, sim ou não, irmãos? E nada de milagre acontecer. O profeta falou, eu não quero que ele me conheça, eu quero que ele conheça o Deus que eu sirvo. Porque muito mais importante que me conhecer é conhecer o Deus que na verdade que eu sirvo. Quem está pegando a visão, irmãos? Então entenda isso, fala comigo, eu preciso estar no lugar certo, mas também com o objetivo certo. Irmão, se a gente conseguir só encaixar essa chave, deixar ela falar assim, ela girar, a porta vai abrir e não fala assim, nós vamos passar. E eu pensei comigo nessa noite, Deus, qual que é o meu objetivo nesse ambiente nessa noite? Você já pensou isso? Qual que é o seu objetivo aqui? Será que o nosso objetivo, qual é nesse ambiente? O meu objetivo, o seu objetivo? O que nós temos até agora no culto? Começou a adoração, veio a palavra, está na introdução, você está recebendo uma direção poderosa, entendendo com uma pessoa que já tinha uma direção para ser curada, acessou o profeta, um ambiente certo, no lugar certo, mas trabalhou na sua mente, fala comigo, tudo errado. Você não pode para pensar que você pode estar num culto igual Naamã. A palavra está para ser liberada e você com o pensamento todo errado. Deus te direcionando para um lugar e você querendo fazer do seu jeito. Porque Naamã falou bem claro, tem que ser do meu jeito. Porque Naamã era um general, um homem importante, o Senhor tinha dado a ele vitórias. Ele achou que o profeta receberia ele, infelizmente, irmãos. Felizmente, o profeta fala comigo certo. O que você quer dizer com isso, pastor? Tem dia que o culto te desagrada, não porque foi ruim, foi para te fazer entender que o seu objetivo é que estava errado. Fala, Senhor, meu escuto é muito estranho. Fala, Senhor, irmão, chupa essa manga azeda, põe sal e engole. Deus falou no meu espírito isso, eu falei, Jesus, tem misericórdia de nós. Sim ou não, irmãos? Porque nesses dias é a dia da gente pedir misericórdia de Deus, não é verdade? E eu consegui entender e falar, Jesus, então o ambiente está certo, o propósito está errado. Ele falou, sim, meu querido. Eu falei, como eu mudo isso? Ele falou assim, entendendo o que eu tenho para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque quando você entrou aquelas portas, talvez o seu objetivo foi emocional, foi financeiro, foi conjugal, foi familiar. O seu objetivo talvez, infelizmente, foi de doença, ou foi de uma transformação, de uma libertação. Eu não sei qual que é o objetivo, mas eu quero te dizer, existe um objetivo que é maior do que tudo isso que eu falei. Qual? Qual? Buscar e adorar esse Deus que pode fazer todas essas coisas. O nosso único objetivo é esse nesse ambiente. O resto ele vai fazer. Buscai primeiro o reino de Deus e todas o quê? Essas coisas vos serão o quê? Acrescentados. Sabe qual que é a nossa maior dificuldade? Nós somos, fala comigo, imediatistas. O texto está falando que ele vai o quê? Acrescentar. Então entenda, quando você está fazendo uma massa, você acrescenta o fermento todo de uma vez? Ou você vai dosando? Você joga o sal tudo de uma vez, sim ou não? Você põe açúcar tudo, você não vai pondo, você não vai dosando, sim ou não? Você não vai dando ponto na massa, não é assim que se faz, sim ou não, irmão? Mascando um pão de queijo. Você põe um pouquinho, fica mole, põe mais polvilho, não é assim?
Entenda, irmãos, esse acrescentar é um processo. E a gente não entende, a gente é imediatista, a gente quer receber agora. E a Bíblia vai dizer que um pouquinho de fermento só pode levedar toda o quê? A massa, pode pôr a perder tudo aquilo que você está fazendo. Então entenda isso nessa noite. Há uma presença de Deus nesse ambiente. Fala comigo, ela tem um objetivo. Ah, irmãos, quando eu entendi isso, eu fiquei impressionado. Todo culto tem uma presença com um objetivo. Então eu estou no ambiente certo. Só que, infelizmente, tem culto que eu venho com a motivação errada. E eu vou embora, igualzinho o Naamã, me justificando de muitas coisas, querendo estar certo em muitas coisas, mas eu ainda continuo enfermo e eu ainda continuo leproso. Apesar de toda a armadura, apesar de toda a glória, apesar de toda a posição, eu ainda continuo doente. Pegou a visão, irmãos? Nós precisamos acessar aquilo que Deus tem para nós. Olha que coisa forte. Abre comigo, Ed, Números. Olha que coisa, Números 13. E eu quero lhe ensinar sobre isso nessa noite. Sobre vista e sobre visão e sobre objetivo. O nosso objetivo. Quem achou? Números 13. Olha o que diz o texto. E falou o Senhor a quem? Moisés, irmãos, é um dos maiores profetas que tem na Bíblia. E também na verdade, é o maior líder do Velho Testamento em questão de liderança. Fala assim, liderança. Então Moisés, fala comigo, liderou um povo. Irmão, e liderar, fala comigo, é a coisa mais difícil que existe na face da terra. Sim ou não? Quem é patrão aqui, levanta a mão. Quem tem empresa, lidera pessoas. Você pagando já é difícil, não é verdade? Sim ou não, irmãos? Não é verdade? Não é? Você está pagando todo mês, não é difícil? Imagina o Moisés liderando 2 milhões e tarará de pessoas. Pensa nisso, irmão. Então fala comigo, ele precisava que Deus falasse com ele. Agora todo mundo que é líder, levanta a mão aqui. Você é líder na sua casa, irmão. Você governa a sua casa, você é líder dos seus filhos. Você é líder, fala, levanta a mão aí. Todo mundo que está no ambiente, que é líder, precise que Deus fale com você em algum momento. Você precisa ouvir a voz de Deus em algum momento. Sim ou não, irmãos? E nesse versículo de Números 13, fala comigo, é o Senhor quem está falando. E olha o versículo 2, olha o que diz o texto. Envia homens que espiem, fala comigo, a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. E de cada tribo dos seus pais enviarei quanto? Sendo cada um, o quê? Príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto, para onde? De Parã. Segundo a ordem de quem? Então fala assim, irmão, tem hora que Deus fala, não é pedindo. Não, vamos de novo, tem hora que Deus fala, não é pedindo. Só a nossa maior dificuldade, a gente não sabe diferenciar a voz de Deus no culto. Tem hora que Deus está falando com você, você está achando que Ele está pedindo alguma coisa. Tem hora que Deus está falando, é mandando e não pedindo. E nós não entendemos o culto. Deus está falando, mandando. E você está achando que Ele está pedindo. Deus não está pedindo, Ele está mandando. Você precisa diferenciar isso. Agora, Deus está mandando. Deus não está pedindo. Pegou a visão, irmãos? Você precisa saber, entender e discernir a voz de Deus. Porque tem hora que Deus está pedindo e nós, na verdade, está tudo certo. Eu faço se eu quiser. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Mas tem hora que Deus está mandando e eu não quero fazer. Porque fazer o que Deus está mandando, falar comigo, não é fácil. Irmão, fazer o que Deus manda é muito difícil. Por quê? Porque toda vez que eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu tenho que abrir mão da minha. Sim ou não, irmãos? A minha vontade desaparece e a dele prevalece. Então o versículo 2 vai dizer bem claro que Deus o quê? Ordenou. De cada tribo, seus pais, enviou o Senhor ao deserto para segundo a ordem do Senhor. E todos aqueles homens eram o quê? Cabeça dos filhos de quê? Então vamos lá, a Bíblia vai dizer que Deus mandou falar comigo 12 homens. Fala todos príncipes. Entenda isso, irmão. Todos eles eram chefes de uma tribo.
de Israel. Olha que coisa interessante. Tinha um objetivo, sim ou não? Tinha um objetivo, sim ou não? Fala comigo, Deus não fala se ele não tiver propósito. Deus não fala se ele não tiver um objetivo. Quem pegou a visão, irmãos? Se Deus está falando é porque ele está te dando uma direção. Se Deus está falando é porque ele está te dando, fala comigo, um objetivo, fala comigo assim, um objetivo. Sim ou não, irmãos? Então no 1 e 2 eles falam comigo, eles foram enviados. Fala assim, para ver o melhor da terra. Sim ou não? A Bíblia vai dizer que o objetivo de Deus era, fala comigo, mostrar o melhor da terra. Sim ou não, irmão? Foram quantos homens? Fala 12. Você consegue ler no 2 aí? Eu hei de, fala de dar. Olha lá, ó, eu hei de dar aos filhos de Israel. Isso aqui, irmãos, eu anotei tão poderoso porque eu disse aqui bem claro. A Bíblia está dizendo que, porque Deus está falando que vai dar. Fala comigo. Fala comigo. Mas não é de graça. Deus estava dando, mas tinha que conquistar. E é aqui que a gente vê a chave virando. Tem coisa que Deus já te deu, você só não conquistou. Isso é poderoso, irmão. Como assim, pastor? Deus estava dando aos filhos de Israel ou não estava? Mas tinha gigante na terra? Tinha cidades fortificadas? Tinha que entrar e dominar, sim ou não? Tinha que conquistar, não tinha? O nosso maior erro é esse, a gente achar que Deus deu e achar que não vai ter que conquistar. Tem muita gente aqui, Deus já entregou, já deu, só falta o quê? Conquistar. Porque, fala comigo, o objetivo de Deus era mostrar o melhor. Entenda, irmãos, Deus sempre vai te mostrar o melhor. Infelizmente, a nossa tendência é sempre ver o pior. Mas a função de Deus, fala com ele assim, o propósito de Deus é sempre nos mostrar, fala comigo, o melhor. Sim ou não, irmãos? Esses homens, fala assim, esses 12 homens ia ver a mesma coisa. Só que uns iam enxergar com vista e outros com visão de Deus. E nesses dias eu estou pedindo bastante visão de Deus. Porque a visão de Deus, ela nos direciona, fala comigo, para o melhor. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Tem muita gente que está no melhor, mas não consegue enxergar o melhor. Porque essas duas pessoas entrou no melhor da terra. No tempo melhor, tudo Deus preparou. O tempo, a hora, o momento, tudo o melhor. Só que 10 não conseguiram enxergar o melhor. Só 2 conseguiram. Viu o tanto que é de 12, 2 consegue, 10 não? Entenda, tem muita gente que está vivendo já o melhor e tentando buscar em outras coisas o melhor. Porque não enxerga o melhor que está vivendo. Ele está vivendo o melhor e quer enxergar o pior do outro. Pegou a visão, irmãos? Porque você está muito melhor do que você merece. Sim ou não, irmão? Porque nós nem merecemos estar aqui, gente. Não é verdade? Foi por amor e sacrifício que nós estamos aqui hoje. Mas olha o texto, tanto que ele é poderoso. Olha o versículo 3. A Bíblia vai dizer que Moisés fala assim, enviou. Todos eles. Sim ou não? Então, de maneira física, de maneira de posição, todos tinham, fala comigo, a mesma capacidade. Então não adiantava falar, eu sou menor. Não, não tinha como. Todos eram chefes de tribos, todos na verdade enxergavam, fala comigo, uns tinham vista e outros tinham visão com objetivo. E isso aqui mexeu comigo, viu, irmãos? Eu falei, eu preciso mudar algumas coisas. Olha o versículo 17, Ed. Volta lá para o 17. Vamos pular. O que vai falar o nome deles? A gente não quer ler esse tanto de nome. Mas o versículo 17. A Bíblia vai dizer que Moisés... Agora está dizendo quando Moisés envia. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi para quê? Por aqui. Que lado? O lado sul sempre fala assim, sempre é o melhor. Se você não sabe, o metro quadrado mais caro do Brasil está no sul. Camboriú. Praia mais cara. Se for para lá, em Bombinhas, pode levar dinheiro, viu? Porque lá é mais caro, viu? Entendeu? Então, fala assim, o sul está sempre... Não que os outros estados sejam ruins, não, irmãos. É porque no sul o trem está mais caro, sim ou não? No sul tem uma torre lá cabulosa, não é verdade? De um prédio, né? Tem alguns empreendimentos lá que os outros estados, entenda, a Paulista é um lugar que vale muita grana.
mas o metro quadrado continua sendo, né, em residência, essas questões. Está na onde? Então fala assim, Deus sabe para onde te enviar. Fala, irmão, fala, irmão. Eu não vou falar qual que é o outro lugar mais ruim para não queimar meu filho na internet. Mas Deus melhorou e Ele escolheu o melhor lugar para o povo, sim, não, chegar, sim ou não? Quando você está viajando, tem um lugar que você chega para o Goiânia que você fala, misericórdia, tem ou não tem? Sim ou não? Tem ou não tem, irmão? Mas quando você entra ali, ó, pega ali, vai descendo ali, irmãos, ó, senta ali pelo, pode falar o setor, não pode? Senta ali pelo flamboyant, pelo ato da glória. Você vai descendo, aí você vai descendo ali pelo alto da glória ali, a C-136, você vai, na verdade, caminhando ali, você consegue enxergar uma Goiânia tecnológica, sim ou não? Você fala, nossa, que esse prédio é um bonito, meu irmão, não é verdade, não é? É diferente você entrar em Goiânia por outras regiões. Então, o que Deus quer dizer? Que Ele está nessa noite fazendo entender que para você que tem visão, Ele está te conduzindo a entrar pelo melhor lugar. Você consegue acessar isso nessa noite? Deus, eu vou acessar, fala comigo, o melhor lugar. Então, a Bíblia vai dizer bem claro, irmãos. Enviou Moisés, os Canaã, e diz, desde aqui ao lado, do lado sul. Subiu o quê? Fala a montanha. Entenda, fala comigo, não é porque é melhor que vai ser fácil. Era o sul, mas tinha montanha. Porque crente ama coisa fácil. Crente ama não ter que pagar preço. Crente detesta montanha. Não é porque era o melhor que não ia ser difícil, que não tinha dificuldade. Era o lado sul, mas tinha montanha, irmãos. Olha, o 18. Vede que terra, que é a terra, e o povo que nela habita. Se é forte, se é fraco, se pouco ou muito. Deus sabia ou não sabia? Já disse tudo isso. Sabia ou não sabia? Quem não sabia? Moisés e os espias. Então entenda isso. Quando Deus te enviar para o lado sul e você começar a subir a montanha, Deus já sabe o que tem lá. É você que não sabe. Pegou a visão? A gente reclama subindo e não acessa aquilo que Deus já sabia. Já pensou no dia do tribunal, você está lá no céu e Deus fala, vou te fazer enxergar, olha o lado sul que era para você ter entrado, mas você subiu para o outro. Eu já sabia que você ia viver, só você que não sabia. Faltava poucos metros para avançar e chegar na terra. E a gente, infelizmente, desiste na hora que tem que avançar. Sim ou não, irmão? Vede que terra, olha bem claro, versículo 19. E como é a terra em que habita? Se é boa ou... E quais são as suas cidades em que eles habitam? Se em arraiais ou em que? Fortalezas. Deus estava dando toda a direção, sim ou não, irmãos? Olha o versículo 20. Também como é a terra, fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E o quê? Uau! Esforçai-vos e tomai um fruto do quê? Fala assim, Deus já sabia. Por que Deus falou esforçai-vos? Quem entendeu aqui? Deus já falou o quê? Porque a gente quer colher sem esforço. A gente quer colher sem trabalho. A gente quer colher sem suar. Isso não vai fazer, irmãos. Não vai acontecer. Por que fala comigo que Deus sabia? Esforçai-vos. Fala, pergunta por quê? Um cacho de uva teve que juntar 2 homens para carregar. As uvas, tamanho de laranja. Cada uvinha. Teve que pegar uma vara e atravessar num cacho de uva e eles teve que trazer no ombro. Um cacho de uva. Fora romãs e figos. Pegou a visão? Então, antes de você colher, a instrução é esforce. Porque tem gente pedindo, quando está perto de colher aquilo que é grande, não quer esforçar. Deus alertou antes de colher. Quando você chegar lá, vocês vão assustar com o tamanho da uva. Uau, irmão. Pensa você pega uma uva e morder igual uma pera. Pega uma uva e morde igual a laranja. Não, isso devia ser muito doce, sim ou não, irmãos? Então fala comigo, Deus mandou esforçado, versículo 20, sim ou não? E tomai do fruto da terra. E era aqueles dias, os dias o quê?
além de ser o lado sul, além de ser o melhor lugar, fala comigo, era o melhor dia. Era dia de primícia, era dia de colher. Irmãos, era dia de fartura, era dia de alegria naquele ambiente. Era o dia que eles estavam colhendo, irmãos, e já oferecendo. Então entenda, quando Deus encontra em você o objetivo certo, Ele te faz acessar o lugar certo, o momento certo. Tem montanha para subir, tem que se esforçar, mas você vai colher, em nome de Jesus. Aleluia, quem crê nisso? Moisés libera a missão, irmãos, entenda isso, que Deus tinha, na verdade, dado, sim ou não? Deus mandou eles no melhor momento na terra, sim ou não? Quem crê nisso? Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que existe um momento no culto que parece esse versículo, que Deus te faz entrar pelo lado sul, você encontra a montanha, talvez a montanha pode ser o horário para alguns, pegou a visão? Talvez a montanha pode ser a fome, a impaciência, entendeu? A incredulidade, a falta de fé, falta de disponibilidade de fazer um culto. Talvez a montanha para muitos pode ser várias dificuldades. Então entende, isso é um culto funcionando essa palavra, irmãos. É um culto na realidade. Deus te fez acessar o melhor lugar, o melhor ambiente. Tem, em nome de Jesus, irmãos, montanha, mas também tem que ter esforço e tem fruto do melhor da terra. Pastor, onde está o fruto? Palavra. A palavra hoje é esse fruto, fala comigo, que é o melhor. Mas olha o que eles vão fazer, versículo 25, Ed, olha o que esses abençoados vão fazer. Olha o que eles fazem. Olha aí. Eles escolhem do fruto, sim ou não, no 23, pode ler o 23. Depois foram até ao vale de o quê? E dali cortaram um quê? Com um cacho de uva, o qual trouxeram quantos homens? Sobre o quê? Por isso que Deus mandou esforçar, sim ou não? Porque tem gente que quer colher coisa grande, mas não quer ter esforço nenhum. Não vai acontecer, esquece, isso é só conversa fiada. Estou te pregando aqui a verdade. Se a coisa é grande, você vai ter que se esforçar muito. Quem está entendendo a visão? Sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Olha o 25, o que eles fazem? Olha, e eles voltaram de espiar a terra ao fim de quantos dias? Então, olha o que eles vão fazer. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão. E toda o quê? A congregação dos filhos de Israel, no deserto de... Então, do jeito que eles foram, fala comigo, eles voltaram. Fala assim, mas com frutos. Entenda isso, eu profetizo, você vai entrar nesse ambiente e vai voltar com os frutos nessa noite. Eu profetizo isso na sua vida. Olha que coisa diz, forte, versículo 26. Dos filhos no deserto, para. E deram notícia a eles, e a toda a congregação, e mostraram o quê? Isso é muito importante você pegar. 27. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra, que nos o quê? E verdadeiramente mana leite e o quê? E mel. E está aí o quê? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortificadas. Fala comigo. E muito grande. Os amalequitas habitam na terra do sul. E os o quê? Eteus, os jebuseus, amorreus. E o que mais? Habitam na montanha. E os cananeus habitam junto da onde? Pelo que? A margem da onde? Fala para o seu irmão, toda vez que o seu relatório for baseado no eu, vai dar errado. Ah, pastor, eu não consigo. Ah, pastor, não dá certo. Ah, pastor, eu não estou tentando. Toda vez que o meu relatório e o seu for baseado nos eus, cananeus, jebuseus, amorreus, toda vez que o nosso relatório for baseado no eu, fala comigo, vai dar? Fala comigo, vai dar errado. Sim ou não? Ah, pastor, eu não dou conta. Ah, pastor, eu não consigo. Ah, não dá certo. Ah, nós vamos fazer. Ah, mas não vai dar certo. Entenda isso. Vamos ser reprovados, fala comigo, com Deus. Ah, eu acho que é assim. Vai dar? Fala comigo errado. Então, aqui eles já começaram, irmãos. Aí fala comigo, Caleb tem uma chance de falar. Caleb, 30. Então, Caleb fez calar quem? O povo. Perante quem? Moisés. Quer dizer que ele respeitou a autoridade de Moisés e falou, vou fazer esse povo calar. Disse, certamente subirei e
possuirei. Uau, subiremos e a possuiremos em herança. Por quê? Seguramente prevaleceremos contra o quê? Fala, Josué só teve uma chance de falar. Teve quanto? Só um versículo que ele pôde falar. E mais nada. Ou, perdão, Caleb. Você viu que todos eles enxergaram a mesma coisa, só que o relatório foi um de 10 e 2 foi totalmente diferente? Então entenda, aquilo que você fala depois que você sai de um culto é muito importante. Ou vai fazer você acessar a terra do seu milagre, ou vai fazer você, infelizmente, perder esse momento. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Ou aquilo que a gente pensa durante o culto, fala comigo, também é muito importante. Sim ou não, irmãos? Porque aqui, fala comigo, eles vão continuar. Olha o que eles continuam. Porém, os homens que... Porém, versículo 31. Os homens que com eles subiram, disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram o que? A terra, que tinha o que? Dizendo aos filhos de Israel, a terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome os seus. Ele chegou falando que a terra era o quê? Boa. Já agora está falando que a terra consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande statura. Também vimos ali quem? Olha, gigantes, os filhos de Anak. Descendente de quem? Dos gigantes. E éramos aos nossos como? Assim também éramos o quê? Aos seus. Irmãos, aqui, fala comigo, eles mentem. Porque se os gigantes tivessem visto eles tinham voltado? Não, irmãos. A mentalidade deles estava tão na vista daquilo que eles conseguiam enxergar, fala comigo, só o pior. Deus mostrou, fala comigo, o melhor. Eles enxergaram o pior. Isso é perigoso, fala, isso é perigoso. Deus está te mostrando o melhor e você só quer enxergar o pior. Ser uma pessoa pessimista. Ser uma pessoa infelizmente incrédula, uma pessoa que não acredita, uma pessoa que não crê, uma pessoa infelizmente negativa. Isso é, fala comigo, muito perigoso. Sim ou não, irmãos? Deus, fala comigo, estava mostrando o melhor para esse povo. Mas eles continuavam, fala comigo, inflamar o coração do povo. Sabia que esse é um dos pecados que Deus, fala comigo, odeia? Que está lá em Hebreus, acho que 4. A Bíblia vai dizer que 7, mas o 7 ele odeia com a sua própria alma, que é um irmão que semeia discórdia entre outros irmãos. Esse Deus odeia. Irmão, para Deus odiar alguma coisa, fala comigo, é perigoso. Sim ou não? Porque se Deus odeia quem está fazendo, sim ou não, está odiando aquela pessoa. Ele não vai colher, fala comigo, uma coisa muito boa. Olha o versículo 14, você vê o que aconteceu depois dessa fala aos nossos olhos, aos olhos deles. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo o quê? Irmão, você consegue entender que 10 pessoas fez mais de 2 milhões de pessoas chorar? E você fala comigo, é muito perigoso ser pessimista. Você viu o poder que isso gera? 10 pessoas chegou com um relatório negativo daquilo que Deus mostrou positivo. Porque eles enxergaram só com a vista e nunca conseguiram enxergar com a visão. Em toda a noite eles o quê? Choraram. E todos, olha o versículo 12, e todos os filhos de Israel murmuraram contra quem? E contra Arão, e toda a congregação, o quê? Lhe disse, quem dera tivesse na onde? Ou mesmo nesse? Fala comigo, toda murmuração. É uma teleportação para o seu passado. Todo mundo que está murmurando nunca consegue ir para o futuro, só consegue ir para o passado. Todo murmurador vive no passado. Ah, fulano comia carne, aí começa com falação. Sim ou não? Misericórdia. Eu já ensinei como faz para comer carne aqui na igreja, né? Se vocês fazerem o churrasco, fala para os irmãos levar um kit, cada um leva 1 quilo. De repente, na sua casa, se é 10 irmãos, vai ter 10 quilos de carne. Tá facinho comer carne de churrasco. Pegou a visão? Fala comigo, a murmuração atrasa
o processo de Deus na nossa vida. Nós estamos vivendo dias que está fácil da gente murmurar, sim ou não? Nós estamos vivendo dias, irmãos, que a tendência é uma ativação, jornal, internet, tudo está nos levando a murmurar. A gente murmura da gasolina, murmura do arroz, ninguém vai comer arroz, mas só se for você, que eu vou comer. Não quero nem saber, e é cristal. O que eu gosto é do cristal, branquinho, soltinho, não precisa lavar. Ótimo, joga na panela e fica soltinho. Agora, se você não quiser comer arroz mais, está na sua conta, o problema é só seu. Eu vou continuar comendo arroz, e vai ser cristal. Pegou a visão, irmãos? Porque da maneira que a gente fica, fala comigo, murmurando, a gente vai perdendo aquilo que Deus quer fazer, irmãos. A Bíblia vai dizer que eles murmuraram contra Moisés, contra quem? Contra Arão, sim ou não? E toda a congregação lhe disse, quem nos dera, tivesse nada, eles quis voltar para o passado. Versículo 3. Olha aí, e por que o Senhor nos traz na onde? Então como que funciona? Quando eu paro de murmurar, eu murmuro contra o pastor, contra a liderança. Aí não funciona, eu murmuro contra quem? Contra Deus. Foi o que eles fez. Eles murmurou contra Moisés, murmurou contra o Arão, que era outra liderança, dos levitas. E quando eles viram que já não tinha mais jeito, eles começaram a murmurar contra quem? Fala, agora ficou sério. Fala assim, agora ficou sério. Porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada e para que nossos o quê? Fala para o seu irmão, você tem que ser mais prático e menos dramático. Não, fala assim, mais prático e menos dramático. Nossa, igual que povo dramático. Já pôs os meninos morrendo, pôs as mulheres morrendo, pôs todo mundo morrendo. Nós precisamos ser, fala comigo, mais práticos e menos dramáticos. Ó, as mulheres acabou de morrer, as crianças também acabou de morrer. Seja para o quê? Por presa. Não nos seria melhor voltarmos para onde? Murmuração sempre vai te fazer voltar. Dizia uns a quem? Fala, é perigoso ficar assim. O que ele vai dizer aí? Constituamos um líder e voltemos para onde? Por Egito. Para voltar para o Egito não precisava nem de líder, é só voltar mesmo. Então Moisés e Arão caiu na onde? Sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de quê? Sabe por que Moisés fez isso? Mas o Arão, sabe por quê? Pergunta. Porque eles conheciam Deus. Ele sabia a besteira que o povo estava fazendo. Pegou a visão, irmãos? Olha o versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de quê? Jefoné, 2 espias que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e lançaram o quê? E falaram a toda a congregação, os filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é o quê? Fala, muito boa. Se o Senhor se agradar de quem? Então nos dá o quê? Nos porá sobre. Uau! E nos dará. E nola dará. Terra que manda o quê? Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o quê? O povo dessa terra. Porquanto são eles aos nossos. Olha quem tem visão. Como pão. Retirou-se deles o seu amparo. E o Senhor é conosco. Não os. Mas o povo insiste em fazer o quê? Mas toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém, a glória do Senhor, fala comigo, apareceu. Na onde? Irmãos, isso aqui é tão poderoso. Disse o Senhor a quem? Ele tinha falado no começo com quem? Você viu tanto que Deus é detalhista na Bíblia? Você viu que Deus não é ansioso? Se você descer, você já falava com quem? Hã? Eu falava, vou matar essas pragas tudo. Vai morrer tudo essas pragas. Eu já falava lá com o povo, falava, vocês vão morrer tudo, peste. Deus, com delicadeza, sem ansiedade, falou com quem? Com a liderança. Falou com o Moisés. Olha o que Deus vai dizer a Moisés. E olha a coisa forte. Isso aqui é muito forte, irmão. Pega, você dobra sua atenção agora que eu estou fechando. Olha a coisa forte. Qual versículo está aí? 14. 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? Agora Deus está desabafando com Moisés.
Falei, Moisés, até quando esse povo vai me provocar? Olha a coisa forte. E até quando não crerá em mim? Apesar de todos o quê? Então entenda, sinal não quer dizer, irmãos, que a gente está top, não. Porque o povo que mais viu o sinal na Bíblia foi esse povo. E nem por isso converteu. Ah, porque está cheio de milagre na igreja. Irmão, vigia, irmão. O que faz a gente mudar, transformar é a palavra. Você ficar vendo milagre, profecia, pega a visão, irmão. Olha aqui na Bíblia, a Bíblia está te ensinando. O povo que mais viu milagre foi esse povo aqui. Nem por isso eles o quê? Se converteu. O que Deus vai falar agora? Com o quê? Uau. E te farei a ti, povo o quê? Maior e mais forte do que este. Fala, Deus apelou. Só que ele está falando com quem? Com Moisés. Disse Moisés ao Senhor. O que ele fala? Assim os egípcios o quê? O ouvirão. Porquanto com o quê? Com a tua força fizeste subir este povo, da onde? Dirão os moradores dessa terra, os quais o quê? Está no meio deste povo, que meu Deus do céu, aparece que a tua nuvem está sobre ele, e que vais o quê? Adiante dele. Olha tanto que Moisés era sábio, numa coluna de quê? Nuvem, de dia, e numa coluna de fogo, aonde? E se matares este povo, como o quê? Então as nações que antes o quê? Ouviram o quê? A tua fama. O quê? Porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado. Psicologia pura esse Moisés. Sim ou não, irmão? Não é verdade, não é? Porque se Deus falando direto com o povo, Deus já ia falar liberando a praga. Mas ele falou com Moisés. Esse Moisés é inteligentíssimo. Versículo 17, sim ou não? Agora, pois, rogo de quê? E o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade, a transgressão, que o culpado não tem o quê? Por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até o quê? Terceira e quarta. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo. Iniquidade quer dizer culpa, ele já estava culpado. Iniquidade não é pecado, é culpa. Já era culpado o povo. Deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E como também perdoaste a esse povo, deste o quê? A terra do Egito até aqui. Disse o Senhor, conforme a tua palavra, o quê? Lhe perdoei. Você deu para entender que Moisés ficou entre Deus e o povo? Então Deus falou, perdoei por ti, Moisés. Mas agora vem o 21. Porém, tão certamente como vive, porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda o quê? Em que todos os homens que viram o quê? Está falando, esse povo tudo que viu a minha glória, e os meus sinais que fiz na onde? E na onde? No der. E me o quê? Tentar quantas vezes? E não obedecer o quê? Fala, seu irmão, Deus está contando. É perigoso, irmão. Deus contou até às vezes. Não verão a terra de que seus pais jurei. E o que? Haverá. Uau. Porém, o meu servo, Caleb, porquanto nele houve o quê? Uau, irmão. E o quê? Uau, irmãos. E eu o levarei à terra em que? E a sua descendência possuirá em... Uau, aleluia, irmão. Vale a pena obedecer e ter um objetivo de obediência, irmãos. Sim ou não, irmãos? Fala comigo, agora vem a sentença para quem só tem visão. Para quem só tem vista, perdão. Olha a sentença, versículo 29. Lê comigo lá, olha o 29, para fechar. Nesse deserto cairão os vossos. Está falando do povo. Como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta. De 20 anos para onde? Os que dentre vós o quê? Uau, irmãos. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Que Deus não... Falou assim, Moisés,
Eu te amo muito, nós é amigo. Então eu não vou matar o povo tudo agora. Eu vou matar no decorrer do ano. Pegou a visão, irmão? Já que você quer andar com esse povo por mais tempo, eu vou deixar você andar com eles. Mas agora pega a visão, o que Deus diz? Versículo 20, 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria o quê? Habitar nela. Salvo Caleb, filho de quem? E Josué, filho de quem? De Nun. Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de quê? Dizeis. O que eles falou dos filhos? Não, lá na palavra, lá atrás, eles liberou a sentença, sim ou não? Irmãos, aquilo que eles liberou foi o que aconteceu. Quando eles murmurou de Moisés e de Arão, eles falaram. O Senhor nos trouxe aqui para nos matar nesse deserto, para que nossos filhos fossem o quê? Presos, a espada, nossas mulheres. Olha Deus livrando os meninos, olha lá. Mas nossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém, nela. E eles o quê? Fala para o seu irmão, você perde tudo aquilo que você despreza. Começa a desprezar o ambiente do culto, você está perdendo aquilo que Deus está fazendo. Nós perdemos tudo aquilo que nós desprezamos. Esaú e Jacó. Esaú desprezou o direito de ser o primeiro, trocou por um prato de lentilha e perdeu o direito de primogenitura. Sim ou não, irmãos? Então grave essa frase, você perde tudo aquilo que você despreza. Está desprezando, está perdendo. Terra que o quê? Terra que vos desprezaste. 32. Porém, quanto a vós e os vossos o quê? Cairão na onde? Fala para o seu irmão, onde você murmura? É aonde você vai ficar. Meu. Isso é sério, né, irmãos? Onde eles murmurou? E é aonde eles vai? Onde você está murmurando é onde você vai ficar. Isso é sério demais, irmãos. Ainda bem que eu ainda posso pregar a palavra. Está entendendo, irmão? Vocês vão voltar domingo que vem, né? Amém, irmão. Deus abençoe. E os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, quantos dias? Representando um ano, levarei os vossos o quê? As vossas iniquidades. 40 anos. E o quê? Por 40 anos Deus estava falando, eu vou me afastar. Fala comigo, é perigoso murmurar. De qualquer coisa, irmão, é perigoso murmurar. Fala para o seu irmão, o meu deserto é do tamanho da minha língua. O seu deserto é do tamanho da sua língua. Queria pregar outra coisa, irmão, as 10 chaves, mas não deu, era essa que Deus deu. Queria pregar das portas abertas, mas não deu, irmão, só tinha essa. Mas eu estou te ensinando a ter um objetivo e acessar aquilo que Deus tem. Eu estou te ensinando a entrar para o lado sul, mas sabendo que não vai ser fácil, que vai ter montanha. Eu estou te ensinando a se esforçar, porque o fruto é grande. Sim ou não, irmãos? Quantos estão esforçando com seus filhos? Sim ou não? Quem tem filhos, levanta a mão. Você está se esforçando com eles, sim ou não, irmão? Vai dar um retorno ou não vai, irmão? Sim ou não? Nós estávamos fazendo uma conta, uma criança para ela formar no ensino médio. Nós estávamos fazendo as contas lá do matemática, 126 mil. Com faculdade e tudo, dá 1 milhão e tarará. Irmão, tem que esforçar hoje para fazer um filho. Sim ou não, irmão? Formado. Não é verdade? Aí depois ele forma, começa a ganhar 30 mil. Cadê os filhos? Vou de novo, eu vou aumentar o salário, talvez foi pouco. Calma. Aí o filho se forma, começa a ganhar 35 mil por mês. Hã? Não, calma, irmãos. Você está acelerado. Hã? Não, ele tem que sair mesmo, com 24 pode ir embora, irmão. Ele está com salário bom. Aí não quer abençoar o pai, irmãos. Porque casar e vazar tem mesmo, irmão. Casa acelera mesmo, hein?
Mas sei que eu vou ficar com esse menino até quando? Não, mas já formou, já está ganhando bem, vaza. Entendeu isso aí? Aí tem que ajudar quem? Não, os pais, irmãos. Sim ou não? Se você investiu esse tantão, ele está muito bem, ele tem que ajudar quem? Os pais honrar, sim ou não, irmãos? Porque cada um ajuda da maneira que a Bíblia fala, convém, faça na verdade conforme o quê? Suas forças, nunca além de suas forças. Tudo que você for fazer é conforme suas forças. Quem está pegando a visão, sim ou não? Então aqui, até aqui, fala assim, até aqui, no 34. Segundo o número dos dias, quantos dias? Fala 40. Para cada dia Deus pôs o quanto? Fala 1 ano. Então, conforme eu murmuro, vai aumentando, fala comigo, o tamanho do meu deserto. Sim ou não, irmãos? 10, fala comigo, tinha vista, com um objetivo muito ruim, só enxergar o pior. E 2, tinha visão e conseguiu enxergar o melhor. A Bíblia vai dizer que Caleb foi um homem, fala assim, de herança. Josué foi um homem de trono. Na igreja tem esses 2 tipos de pessoas. Uns que vão acessar heranças e outros que vão acessar tronos. O perigo da igreja é quando aquele que tem herança quer o trono. Vai dar errado. 45 anos depois, Caleb chegou em Josué e falou assim, você lembra naquele dia? Deus nos prometeu que era a terra. Porque Josué já estava no trono. E Josué falou, pode subir e conquistar. E Caleb fala assim, 85 anos. Ele fala que ele estava no vigor de 20. E que ele queria subir e conquistar a terra e tirar o gigante de lá. Quanto tempo depois? Quanto tempo depois? Entenda, a Bíblia não é um livro de processado. A Bíblia é um livro de muito tempo. A Bíblia não é um livro de miojo. A Bíblia é um livro de coisa de tutano. Quem está entendendo, irmãos? A Bíblia não é um livro de micro-ondas. A Bíblia é um livro de fogão a lenha. Demora para o fogo pegar, mas quando pega não apaga fácil. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então fala comigo, eu creio nessa noite. Que Deus tem para mim. Fala comigo, é vista. Não. Fala assim, Deus tem para mim uma visão, como eu nunca tive, de coisas que eu nunca enxerguei. Fala, eu vou ver. Fala, eu vou ver o sobrenatural de Deus na minha vida. Quero que vocês coloquem de pé no nome de Jesus. O que eu ensinei hoje é muito sério. No decorrer de 40 anos, Deus sumiu com esse povo, e era muita gente. Foi matando por praga, muita gente morreu pelas serpentes, e esse povo foi sendo exterminado. Uma geração de 20 anos para cima, na verdade, se renovou, e a Bíblia vai dizer que essa geração acessou a terra de Canaã, comeu dos frutos. No dia que eles pisaram na terra, o maná parou de cair, e nesse primeiro dia eles comeram dos frutos da terra. Depois de 40, Deus se afastou naqueles 40 anos, os filhos tiveram que pastorear no deserto, também pegaram a carga, sim ou não? Tiveram que ficar lá 40 anos, aquela geração passou, de 20 anos para cima, Deus levantou uma nova geração para entrar na terra. A pergunta que não quer calar, quem somos nós? Os 10 ou 2? Eu falei, eu preciso ser pelo menos o Caleb, que vai herdar a herança. Talvez não é trono, mas tem que ser herança. O que eu não quero ser esses boca aberta desses espias aí, que é os 10. Não, sai fora. Eu preciso ter visão. Fala comigo, eu preciso ter visão. Visão na entrega, irmão, no compartilhar, no adorar, no entender o que Deus está fazendo. E eu quero orar com você nessa noite. Essa palavra é uma palavra que ela nos leva a refletir em nós mesmos. Porque talvez você está tendo vista do seu casamento, você está tendo vista da sua empresa, você está sendo vista só da sua promessa, você não está tendo uma visão da sua promessa. Você não está tendo uma visão de sua esposa, você não está tendo uma visão do seu esposo, você não está tendo uma visão da sua casa, você não está tendo uma visão daquilo que Deus já te colocou nas suas mãos. Talvez você está tendo uma vista e fica murmurando de tudo, nada dá certo, você acessa coisa muito grande, mas elas são como areia na sua mão, elas não param, elas não, na verdade, não se firmam.
Você consegue gerar, mas não consegue empreender, não consegue multiplicar, não consegue acessar o melhor das coisas. Eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, esse espírito que nos dá uma vista limitada saia do nosso caminho. Essa visão turva, essa visão, na verdade essa vista turva, essa vista embaçada, que a gente não consegue enxergar o que Deus está fazendo no ambiente. Em nome de Jesus, caia por terra hoje. Deus nos trouxe aqui nessa noite para ser pessoas espirituais, para ser pessoas que enxergam, em nome de Jesus, não com a vista, mas nos enxergam com a visão, em nome de Jesus, nessa noite. E eu quero que nessa noite você consiga enxergar aquilo que Deus está para fazer nesse ambiente, aquilo que Deus está para quebrar nesse ambiente nessa noite. Olha, nessa noite você tem a oportunidade de fechar os seus olhos e não preocupar com mais nada, não preocupar com o horário. Agora é 9 horas no meu relógio, entenda, o culto vai acabar agorinha, mas você só precisa entender uma coisa: você precisa perder essa vista limitada, que não te deixa avançar, prosperar, romper naquilo que Deus tem para sua casa e para sua família. Esse pensamento escasso, esse pensamento pequeno, que não quer crescer, que não quer avançar, que não quer ter conhecimento, que está perdendo tempo, que não, na verdade não consegue ler bons livros no decorrer do ano, não consegue acessar informação, não consegue acessar, na verdade, conhecimento, não consegue acessar a sabedoria de Deus. Em nome de Jesus, que essa vista escassa, em nome de Jesus, caia por terra, em nome de Jesus, ainda nesse mês de março, sobre a sua vida. Que nesse mês de março você separe um bom livro para ler e comece a ler. E que dentro desse livro você comece a enxergar e ter visão daquilo que Deus quer preparar para a sua casa, para a sua família. Que você chegue na sua casa e tenha uma visão daquilo que Deus está te mostrando. Em nome de Jesus eu profetizo que esse espírito, em nome de Jesus, de escassez, esse espírito demoníaco que nos deixa escasso, que nos deixa pobre mentalmente, que nos deixa sem acessar as coisas que Deus tem para nós, que nós entramos pelo lado sul quando enxergamos a montanha, nós retrocedemos e queremos voltar. Deus, em nome de Jesus, nos faça acessar lugares altos, montanhas, ó Deus, ó Pai, dá disponibilidade de visões maravilhosas. Que Deus te faça subir as montanhas, que esses montes não sejam obstáculo para você, mas que pela fé você diga, em nome de Jesus: oh, eu vou subir, vou enxergar do outro lado de lá, eu vou enxergar além dos montes. Deus nessa noite está libertando pessoas aqui de sonhos que morreram pela vista, foram matados na vista. Pessoas aqui que já não sonham mais, pessoas que sonharam, estavam no ambiente certo, mas com o objetivo errado. Deus está alinhando o seu objetivo nessa noite. Deus está trazendo um alinhamento dentro do seu objetivo nessa noite. Deus está lhe fazendo prosperar nessa noite no seu objetivo. Deus, em nome de Jesus, está abrindo a sua mente para que você possa enxergar o que Deus tem para você em 2024, porque 2024 é ano de ter visão, meu irmão. 2024 é ano de acessar algo pela visão profética de Deus. Não é ano de ter vista mais, não é ano de ficar reclamando, não é ano de ficar limitado, não. Nessa noite Deus está quebrando cadeias na sua casa, cadeias que o inimigo tem tentado te deixar só com a vista limitada. Deus nessa noite te dá uma visão profética. Eu profetizo ainda nesse mês de março que Deus possa te dar visões proféticas, que Deus possa entrar no seu sono e te fazer enxergar visões proféticas daquilo que Ele tem para sua casa, para aquilo que Ele tem para sua vida. Que toda escassez, irmãos, de uma vista turva, limitada, você não consegue enxergar aquilo que Deus tem. Eu gostaria que você olhasse para a sua mão. Olhe para as suas duas mãos. Deus disse assim a Abraão: Abraão, aqueles que te abençoar serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoar também serão amaldiçoados. E eu quero te dizer que através de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E aonde você colocar suas mãos, abençoado será. Eu profetizo sobre as suas mãos nessa noite uma disponibilidade de acessar coisas grandes através do trabalho das suas mãos. Que toda escassez que está nas suas mãos, que todo espírito de perca, que toda porta de perca, nessa noite caia por terra em nome de Jesus. Que os trabalhos das suas mãos prosperem, que os trabalhos das suas mãos tenha, em o nome de Jesus, gratidão, que tenha generosidade no trabalho das suas mãos, que você possa acessar
em nome de Jesus, com as suas mãos, coisas grandes. E que todo espírito de escassez, que todo espírito de preguiça, que todo espírito de preguiça espiritual, preguiça emocional, porque tem gente que tem preguiça emocional, tem gente que tem preguiça espiritual, tem gente que tem preguiça física. Que todo espírito de preguiça saia da sua estrada, saia da sua vida, saia da sua casa, saia da sua família. Que as suas mãos recebam essa palavra profética nessa noite. Que aonde você colocar as suas mãos vai ser próximo e vai ser abençoado. Que uma unção de generosidade te acompanhe nessa noite. Que uma unção, irmão, de gratidão te acompanhe nessa noite. Que você comece a enxergar a sua família, a sua casa de uma maneira diferente nesses dias. Que você consiga enxergar o melhor. Que nós não sejamos uma igreja que só vê o pior, mas que sejamos uma igreja que generosidade é aquilo que nós somos, não aquilo que nós praticamos. Que nós sejamos uma igreja grata, uma igreja que acessa coisas grandes pela gratidão. E eu profetizo que toda murmuração que está nas suas mãos, porque a murmuração surge pelo trabalho das suas mãos, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre as suas mãos. Que todo espírito de murmuração que nos atrasa, que nos faz perder o propósito, que nos faz voltar para o deserto, que nos faz morrer no deserto, que nos faz acessar, infelizmente, a porta que a gente não queria entrar. Meu Deus, em nome de Jesus, que toda murmuração saia desse ambiente, saia desse ministério, saia das nossas casas, saia das nossas famílias, em nome de Jesus, que saia do nosso propósito, que todo espírito de murmuração seja confrontado pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, eu te freio, espírito de murmuração, pelo sangue do Cordeiro. Que o Senhor passe o teu sangue entre nós e faça a separação entre luz e trevas, de toda murmuração, de toda a fúria do inimigo contra as nossas vidas, de todo embaraço do inimigo que quer gerar sobre as nossas casas. Sai agora, sai no nome de Jesus. Você consegue pôr as mãos sobre os seus olhos? Eu libero uma palavra. Que como Josué e Caleb enxergou o melhor, que a partir de hoje, nesse ano de 2024, você consiga enxergar o melhor. Aonde todo mundo está vendo crise, você está vendo oportunidade de ficar melhor. Aonde todo mundo está vendo escassez, você está vendo oportunidade de prosperar. Aonde todo mundo está vendo o pior, eu profetizo que nesse ano de 2024 você vai acessar o melhor, porque as oportunidades elas surgem em meio às dificuldades, às murmurações. Que Deus abra os seus olhos como abriu de Josué e de Caleb. Que você saia daqui com essa unção de enxergar o melhor. O melhor na situação, o melhor nas pessoas, o melhor na condição, o melhor na realidade que você está vivendo. Em o nome de Jesus eu profetizo que Deus ative em você nessa noite o melhor dele para a sua vida. Que a visão de Josué e de Caleb, um herdou e o outro pegou o trono. Um era homem de herança e o outro homem de trono. Josué sentou no trono, governou Israel depois de Moisés, e Caleb recebeu herança. Eu profetizo que essa unção te acompanhe nessa noite, que você receba uma visão de trono e que você receba uma visão de herança. Que Deus te faça prosperar no ano de 2024 como você nunca imaginou que veria. Que toda porta de escassez, que toda porta que os demônios têm tentado gerar, que toda porta que o inimigo tem tentado gerar, para que nós sejamos pessoas murmuradoras, pessoas que só vivem reclamando, em nome de Jesus, Deus fecha agora essa porta, meu Pai. E que o Senhor nos dê uma visão profética daquilo que o Senhor está nos mostrando. Eu profetizo que sobre as suas mãos, o fruto que você vai colher, você só vai poder colher com ajuda, porque vai ser muito maior do que você imaginava. Eu profetizo que os frutos que Deus vai te mostrar, você vai colher e vai ser muito maior do que você imagina. E eu profetizo que um espírito de esforço se manifeste sobre o seu coração, e que você se esforce na sua casa, que você se esforce no seu casamento, que você se esforce no seu trabalho, que você se esforce nos seus estudos, que você se esforce naquilo que Deus planejou como promessa, que você se esforce no Espírito, que você se esforce naquilo que Deus te prometeu, que haja esforço, porque quanto maior o fruto, maior vai ser o esforço.
Não tem como colher grandes frutos sem nenhum esforço. Não tem como acessar grandes uvas, grandes cachos de uvas, sem nenhum esforço. Que nessa noite Deus te alinhe num prumo de esforço. Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu te farei herdar essa terra. Foi o que Josué disse, na verdade o que Deus disse a Josué. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu te farei herdar essa terra. Uau! Ninguém vai se opor diante de ti. Eu serei contigo e te fortalecerei. Irmãos, nessa noite Deus está quebrando cadeias nesse ambiente. Deus está jogando por terra espíritos pessimistas, espírito de falação na nossa mente, que nos leva sempre a ficar murmurando, e a gente nunca sai do lugar que a gente murmura. Ah, irmãos, guarde essa frase. No lugar que a gente está murmurando é onde a gente vai ficar. Nessa noite eu acesso a visão de Caleb, e eu acesso a visão de Josué, em o nome de Jesus. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor no nome de Jesus. Oh, Xeremanaracato.